Na banqueta do nosso bate-papo no programa de hoje, o Tenente Coronel Turíbio Skonieczny. Ele que é o comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, com sede aqui em Lages. O assunto, claro, segurança pública, tão comentada, tão alardeada em todo o país. Vamos saber como está a segurança pública em Lages, quais são os trabalhos que são realizados rotineiramente, como que anda hoje a situação no município e em toda a região. Vamos falar de efetivo, vamos tirar algumas dúvidas que o telespectador tem, que a comunidade em geral tem. Há uma coisa que sempre se diz: a polícia veio, prendeu e depois a polícia soltou. Há divisões e geralmente quem leva a culpa é a polícia militar. Talvez por ser aquela que está mais no dia a dia na comunidade, que trabalha mais diretamente com a população e faz também um trabalho de uma espécie de serviço social, conduzindo pessoas, muitas vezes gestantes, além de prender bandidos, também faz uma ação social em muitos casos. Agora, é essa também uma das atribuições da Polícia Militar? Vamos conversar com o Tenente Coronel Turíbio. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Tudo bem, Coronel? Estou tranquilo. Eu creio que para nós é um prazer, uma satisfação de estarmos no teu programa, porque a gente vai conseguir passar algumas ideias, principalmente do que eu prego, por último agora, em termos de prevenção, que a Polícia Militar está buscando às famílias, à comunidade lagiana e, por que não dizer, a toda a comunidade serrana. Vamos falar também nesse programa sobre a questão da polícia comunitária, que tanta gente vem dizendo que foi desmontada, que isso e que aquilo. Aliás, vamos começar por esse ponto, Coronel Turíbio. Polícia comunitária. O que o senhor nos diz hoje? Qual é a estrutura? Como que está o funcionamento? Nós temos que analisar alguns fatores em termos de polícia comunitária. Então, Lages começou com a polícia interativa em 1998, com um bairro, com um setor, no caso piloto, que foi o setor da Cidade Alta. Em 1999 se estendeu para toda a cidade de Lages a divisão dos 10 setores, então comunitários, e esses 10 setores comunitários trabalhou-se a polícia interativa. E isso perdurou até o ano de 2001, quando então, até em razão da adaptação da situação de polícia interativa para os direitos humanos no Brasil todo, que deveria ser passado para o nome de polícia comunitária. Então, em cima disso, e para recebimento de verbas também, se adotou então o nome de Polícia Comunitária no ano de 2001, tanto que há um decreto estabelecido pelo Governo do Estado em 2001, criando o nome de Polícia Comunitária. E Lages, claro, como já tinha esse projeto piloto, já tinha essa experiência toda de polícia interativa, então foi muito mais fácil de se manter e melhorar aquela estrutura da polícia interativa, passando a ser da polícia comunitária. Essa questão de recursos da polícia comunitária é algo muito discutido, né? É algo que às vezes até cria polêmica. Entre as questões está a cota de combustível, Coronel. Nós temos que ter alguns cuidados quando falamos em termos de polícia comunitária, Conselho Comunitário de Segurança e policiamento comunitário. Então, o policiamento comunitário quem faz é a Polícia Militar, porque trabalha preventivamente. A polícia comunitária são as três, são pelo menos a comunidade, a Polícia Civil e a Polícia Militar engajadas buscando soluções para a segurança. E aí é que entra o Conselho Comunitário de Segurança, onde as pessoas irão levantar os problemas do seu bairro, da sua comunidade e ajudar as polícias, não só a militar, mas ajudar as duas polícias a fazer o trabalho preventivo. E aí é que entra aquele outro item que eu dizia de que é importante de que haja uma participação efetiva das comunidades, das pessoas nos conselhos. E me deixa triste, me entristeceu no ano passado, que de todas as reuniões que a gente participava dos conselhos comunitários, o número de participantes era pequeno. Então isso faz com que se perceba de que as pessoas não dão aquele valor de estarem contribuindo com as polícias para a prevenção. Quer dizer, acontece muito, né? Basicamente em todos os setores, não só na polícia. A comunidade reclama, mas na hora de pegar junto, na hora de participar, na hora de buscar soluções, não acontece. Então, na polícia comunitária, isso é uma realidade. Exatamente. Tanto que a gente, das reuniões que nós fizemos, e uma das coisas que acho que todos devem lembrar bem, quando deu aquele fatídico caso do Coral, onde houve aquele latrocínio, como nós já tínhamos pelo menos alguma experiência em termos de trabalho comunitário, nós buscamos uma nova fórmula, e onde eu trouxe a fórmula do POSP, que seria o policiamento orientado para a solução de problema, que isso ele vem atrelado ao trabalho da polícia comunitária, só que ele é um pouquinho mais específico, então ele vai diretamente num fato
numa razão, e isso foi trabalhado com as comunidades, e foi quando nós conseguimos, através dos policiais militares com motocicletas, refazer um questionário de avaliação, um questionário da situação de Lages, e nós detectamos que o problema de Lages, pelo menos pela avaliação feita e entrevista de mais de 550 pessoas, para sermos mais exatos, isso deu de se perceber de que o que mais afetava Lages era a qualidade de vida em si, e não o crime propriamente dito. Então, a qualidade de vida se traduzia em todos os bairros, com exceção de um, nos nove setores pesquisados, a qualidade de vida, eles alegavam o problema dos grupos baderneiros, gurizada, que ficavam nas esquinas aprontando. E aí nós temos que dizer que nós temos que trabalhar com prevenção, e essa prevenção parte não só das polícias, das duas polícias, mas aí tem que haver um engajamento entre polícia militar, polícia civil, a comunidade, o município e todos os outros órgãos ou organizações também não governamentais, para melhorarmos a estrutura do bairro, melhorarmos a iluminação pública, melhorarmos o aspecto físico daquele bairro. Estando melhor esses aspectos físicos desse local, as pessoas vão estar mais tranquilas. É um conjunto de coisas. É um conjunto de fatores que vem a favorecer a prevenção, principalmente para nós que pregamos o policiamento ostensivo. Então, em cima disso, gostaria de dizer que é importante que as pessoas pensem, trabalhem agora da maneira com que está trabalhando o Mário, o secretário do Meio Ambiente, o Mário que trabalhava no CRENS até há pouco tempo, creio que ainda está lá. Então, excelente ideia dele de trazer aquela, a minha casa, a minha cara. E isso faz com que nós, lagianos, nós aqui serranos, trabalhemos melhor a imagem da nossa casa, da nossa frente de casa, da nossa cidade, e no contexto geral todos vão estar bem. E aí, só para terminar, nessa ideia sobre prevenção, é importante que se diga que se nós, comunidade, não nos unirmos e não ocuparmos os espaços vazios, a marginalidade vai ocupar. Então é importante que a gente se junte e trabalhe comunitariamente para ocuparmos esses espaços de uma melhor forma possível, evitando que a baderna venha se instalar em nosso meio. E começa na base, começa na família, que se estende para a comunidade, dando até menos trabalho para a polícia, Coronel. Com certeza, Marcos. Tanto que os livros que eu busco me aperfeiçoar, os mais recentes, eles trabalham diretamente com a família. Tanto que a ideia de prevenção, inclusive via Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, há um guia de prevenção. Esse guia de prevenção pode ser procurado por todos, é www.senasp.org.br. E dá para olhar nesse guia, ali ele traz muitos itens, começando com a família, começando com a visita, às vezes antes até da família já constituída, daquela moça que às vezes teve problema da gravidez, então daqui a pouco essa criança não vai ser bem aceita. Então, trabalhar-se-ia a partir daí, e isso vai melhorando a situação de prevenção de todos nós. Certo, agora tem um detalhe, falhou na base, que é a família, o problema se estende para a comunidade, aí então o jovem pode acabar virando um criminoso, seja o crime da área que for. Aí entra então o trabalho da polícia. E é aí que entram a questão dos conselhos comunitários, da polícia comunitária. Quando chega na parte da polícia, aí não pode falhar, Coronel. É, claro que nós, e aí que eu digo de novo, os conselhos comunitários estão reunidos ou reúnem-se todos os meses, levantam os problemas que afligem o bairro, principalmente na parte da qualidade de vida e também do crime, e nos é passado para a Polícia Militar ou Polícia Civil, aí é onde entra as duas funções específicas, a Polícia Militar através da prevenção e a Polícia Civil depois através da investigação, Tanto que é importante ser dito que nós estamos todos contentes porque tivemos uma redução de homicídios dolosos na cidade de Lages no ano de 2006, e isso se deve principalmente ao trabalho preventivo. E aí eu volto a reafirmar que a gente usa muito o que o Senasp nos prega. Então são alguns itens do Senasp que faz com que a prevenção venha acima de tudo. E desses itens até é importante ser dito que às vezes as pessoas nos criticam, nós da Polícia Militar, porque fazemos muitas batidas, muitas operações varreduras, mas isso é bom de ser dito sempre, que isso faz parte da prevenção. Então, se você analisar nos últimos homicídios de Lages, todos ocorreram sem arma de fogo. Por quê? Porque a polícia está preventivamente nos bares, em locais de maior risco, abordando as pessoas e evitando realmente de que venham a andar armado. E aí, claro que quando a abordagem é maior, também a precaução é maior. Sobre a questão, Coronel Turíbio, de que a polícia comunitária de Lages foi desmontada, aquela história toda, o que aconteceu exatamente nesse processo?
o que mudou da atual polícia comunitária para aquela que diziam que era melhor no passado? O que eu vejo é que hoje nós estamos com os pés no chão. Então a gente não está mais na utopia e tem que ser dito também que na época era novidade. Toda novidade, todo mundo aplaude, todo mundo se engaja, todo mundo está disposto. Só que com o passar do tempo, as pessoas também perderam um pouquinho, pelo menos aquela, né, toda aquela novidade, aquele momento inicial, e aí realmente houve a realidade. E o Coronel Nazareno, que é um dos mestres em termos de polícia comunitária, inclusive tem um livro de autoria dele, e ele diz muito bem isso. Ele dizia para mim, na época que eu estava com ele no subcomando, ele dizia assim: Turíbio, na época se buscou trabalhar do 1 ao 10 em infração de 6 meses. E eu, no caso, quando ele estava aqui, quero buscar trabalhar do 1 ao 3, ao 4, ao 5, mas paulatinamente, de uma maneira que haja uma assimilação geral de toda a comunidade. Então, em cima disso, o que eu percebo hoje é que nós estamos numa situação muito mais, pelo menos com os pés no chão, numa realidade mais próxima possível. E né, eu creio que está para ir para todo mundo ver que os nossos índices são índices bons, tanto que o homicídio doloso diminuiu. Por quê? Porque o trabalho preventivo das polícias é grande. E aí eu gostaria de enfatizar também que não é só o trabalho da Polícia Militar. Tem que ser dito sempre que em Lages, na região de Lages, há homicídio em fração de tempo, de menos de horas ou dia, são pegos também, porque aí é um trabalho muito forte, muito bom da investigação do pessoal da Polícia Civil, que muito nos ajuda nas nossas situações e há uma grande parceria de trabalho com eles. Essa questão de ter diminuído o número de homicídios, como o senhor falou, a criminalidade no geral, diminuíram também os índices, porque o que se vê, coronel, hoje na mídia, nos jornais, na rádio, o que se fala muito é que aumenta cada dia mais a criminalidade. Ou seja, aí está uma situação oposta. De um lado, o senhor, como a palavra oficial, diz que diminuiu o índice. E por outro, na avaliação de quem faz a notícia policial no dia a dia, diz que aumentou, baseado nos próprios relatórios que a PM distribui. Onde está o centro da questão? O homicídio doloso diminuiu, e isso é dados concretos, confiáveis. Nós temos que ter algum cuidado, porque às vezes a situação do crime em si vai evoluindo. Então, o que em Lages, há 5 anos passados, o furto à residência alarmava as pessoas, hoje não alarma mais, porque já não é que virou rotina, mas hoje já o roubo, o assalto já alarma muito mais. Então, eu só vejo que migrou. Então, simplesmente do furto à residência, ele já está passando para o problema do assalto. E aí é que eu digo sempre que nós, Polícia Militar, a Polícia Civil no caso, e as comunidades, temos que nos juntar para a parte preventiva, porque a partir do momento que nós tivermos uma boa prevenção com a criança, porque se sabe muito bem que aquele homicídio do Coral foi em razão do problema do crack, e o crack faz com que a pessoa realmente perca as razões. Então, o que houve? A necessidade tão grande dela, pelo menos adquirir mais crack, fez com que ocorresse aquele problema todo. Então, em cima disso, as drogas foram também ficando muito mais fortes e mais divinas, né? E isso faz com que as pessoas também aí partam para mais agressividade para conseguir isso. Isso realmente é problemático. Vamos voltar um pouquinho na questão da polícia comunitária. Quando um policial está sediado numa região, ele acaba tendo mais contato com as pessoas, ele acaba ficando mais próximo, mais amigo. Isso é bom ou isso é ruim para o trabalho de prevenção? É ótimo, tá? Tanto que é ótimo que nós buscamos, claro que não é possível a gente deixar os policiais o tempo todo nos seus respectivos locais que estavam, porque às vezes você tem que fazer algum outro remanejamento, ou interesse dele, ou interesse também institucional. Mas normalmente nós buscamos mantê-los em seus locais. Por quê? Porque ele vai conhecendo as pessoas, ele conhece inclusive os infratores, e aí ele consegue fazer um acompanhamento maior em cima desses infratores. Então, nisso é importante que nós mantenhamos os policiais nos mesmos locais, e pelo menos a minha política de mantê-los. Ainda nessa questão da polícia comunitária, coronel Turíbio, as cotas de combustíveis, tanto deu o que falar, né? Inclusive na última eleição para o governo do estado, o candidato Espiridião Amin usou muito desse artifício, naquela chamadinha que havia na campanha do ex-governador Amin, de que o bandido está fugindo, mas a minha cota de combustível por hoje terminou, não posso perseguir o bandido. Isso é propaganda de campanha? Foi propaganda de campanha? Nós temos é uma preocupação ou uma realidade?
Não há falta de combustível. Isso que tem que ser sempre dito, já ano passado eu dizia e reafirmo de novo. Se nós colocarmos 5 carros, eu posso abastecer os 5 carros com o tanque cheio. Se eu trabalhar com 15 carros, claro que eu não vou ter uma cota, porque o Estado tem que fazer uma licitação por um valor fixo. Não pode simplesmente dizer, cota para Lages lá, o valor infindável de combustível. Isso é utopia. Então ele tem que trabalhar em cima de cotas certas. E tem que se ver hoje, isso eu quero enfatizar para todos que estão nos assistindo, de que Lages, hoje nós temos a cidade mais bem policiada do estado. Hoje nós temos 14 viaturas rodando diariamente. Tanto que nós temos 14 viaturas, nós temos mais 10 motocicletas, então nós temos um efetivo muito grande, principalmente motorizado, rodando em Lages. Tanto que eu preciso, e é uma das coisas que a filosofia de polícia comunitária pregoa, é de que o policial esteja mais no policiamento a pé, para ele fazer mais os contatos. Então hoje nós temos que até retroagir um pouco e colocarmos mais os policiais a pé, para eles terem um contato maior com a comunidade. E é realmente onde vêm as denúncias, as queixas, todos esses itens favoráveis a nós combatermos o crime. Então, em cima disso, nós estamos numa situação tranquilamente, muito cômoda, e o combustível não nos falta. Claro que aí... Se precisar rodar quilômetros e quilômetros atrás claro que nós temos uma cota de 20 litros dia colocado, disponibilizado pelo Estado. E aí é que eu digo que muitas cidades de Santa Catarina dispõem de um fundo municipal. E esse fundo municipal permite, ou convênio de rádio patrulha, isso permite que o município abasteça também os carros do Estado. São convênios firmados. Lages, infelizmente, não temos esses convênios firmados. Tanto que Lages, a contribuição que nós tivemos recentemente, de ano passado, foi a aquisição de 5 veículos Palio Weekendes, e esses 5 veículos Palios foram adquiridos pela verba do município, mas destinado à Polícia Militar, que era a verba do convênio de trânsito contra PMSC. E isso está nos sendo muito útil. Então são situações que tem que ser reestudado, trabalhado via Câmara de Vereadores, via próprio Executivo, para realmente nós firmarmos mais convênios para o município estar colaborando com o Estado, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, para a prevenção. Aí entra o ponto de interrogação, que foi o primeiro nome do meu programa aqui na Imagem TV. Por que não se tem convênios com a Prefeitura? Questão política? Claro que isso aí depende muito de um bom trabalho, às vezes, de base e até de nós apresentarmos o problema e o problema ser solucionado. Nós já estamos com algumas tratativas, então eu quero ver se pelo menos um fundo a gente consiga fazer. E todos sabem que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros está numa situação cômoda hoje porque tem um fundo que o mantém, que o sustenta de uma maneira tranquila. Muito bem, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho nós estaremos de volta com o nosso bate-papo, hoje com o Coronel Turíbio Esconiesny. Passei no teste. Acredito que pronunciei certo o nome do Tenente Coronel, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, com sede aqui em vai morar na região dos polacos, lá de Mafra. A gente vai a um breve intervalo e na sequência vamos falar sobre Blitz educativa, vamos falar sobre o trabalho de ação social que a polícia acaba prestando, que é conduzir pessoas, conduzir gestantes e por aí vai. Tem uma série de assuntos a serem tratados no próximo bloco. É um instante só. Pantera, Transamérica Hits, Campo Belo do Sul, Otacílio Costa, Lages, Anitta Garibaldi, Fonte Alta e Palmeira já estão com suas 3 finalistas para a grande final dia 17 de março em Lages no Clube 14. Premiação, uma moto 0 km. Traga essa torcida. Fratec Bordados, a visão elite da sua logomarca. Máquinas computadorizadas de última geração. Fratec Bordados. Fone 224-9440, em Lages. Aquela que a gente pode vir todos os dias e nunca sentir vontade de ir embora. Aprender brincando. Se você é capaz de brincar, de cantar, você alcançou a liberdade. Na escola onde os professores e alunos compartilham o sucesso. Aprender brincando.
Estamos de volta com o nosso bate-papo com Edson Marcondes na Imagem TV, canal 30 da MVA. Seja bem-vindo neste segundo bloco, dando sequência à conversa com Tenente Coronel Turíbio Esconiesny. Cada vez que eu falar o sobrenome do coronel, preciso olhar aqui para não me perder. Comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina. Agora é mais fácil falar do que escrever, né, tenente? É mais tranquilo. Me diz uma coisa, blitz educativas tem acontecido bastante, geralmente de surpresa, né? Blitz de trânsito. Hoje nós trabalhamos muito com a barreira policial. Então, a blitz de trânsito em si é uma consequência. O que nós fazemos é trabalharmos mais com a identificação. Então, há algum tipo de suspeita, isso nós forçamos mais, né? Os nossos policiais trabalham com maior ênfase em cima disso. Mas também a de trânsito é feita e nós precisamos fazer. Tanto que se nós analisarmos, claro que aí tem alguns índices e nós temos que ter cuidado. Então, com o passar do tempo, recentemente as pessoas fazem mais seguro de veículo, né? E isso faz com que nós também atendamos mais acidente de trânsito, porque é normal, tem-se o seguro, vai se acionar, né, para se ter o boletim de acidente, para acionar o acionamento do seguro normal. Mas é importante que a gente registre que Lages já não é uma cidade tão pacata e tranquila em termos de trânsito. Se nós analisarmos, nós estamos com 50 e poucos mil veículos, motocicleta, caminhões e tudo. Então, 52 mil veículos é o número de 1 para 3. Já está mais ou menos um veículo para 3 pessoas em Lages. E claro que as ruas estão sendo melhoradas, mas não o suficiente para atender toda essa demanda. Então, em cima de tudo isso, nós também precisamos estar atentos em cima das blitz de trânsito, da operação de trânsito em si. Quer dizer, a Polícia Militar, ela trabalha, na verdade, em uma série de setores e muitas vezes há coisas que não são da atribuição, mas que faz parte de um trabalho social, vamos colocar assim. Por exemplo, gestantes, muitas vezes liga-se, para a Polícia Militar, estou com probleminha, preciso conduzir. Também atende. É verdade. Para você ter uma base, se você analisar os índices de ocorrências, que todos os dias nós divulgamos à imprensa, tudo, nós temos de 30, 50, às vezes até 60 ocorrências. Só que você dizer que não são 60 ou 40 crimes, são 15, 20, 25 crimes e contravenções. E os demais auxílios, acidentes, que também entraria, mas não entra como crime, e depois a parte dos auxílios em si, e também das operações. Então, tudo isso é registrado por nós. Então, nós temos um acompanhamento muito preciso em cima disso. E é uma das coisas que eu estou buscando fazer com os meus policiais, de que nós, já de um bom tempo para cá, nós trabalhamos com dados estatísticos, porque não adianta nós fazermos reiteradas vezes batidas num mesmo bar, se é um bar que nunca nos deu um problema. Então, nós temos que trabalhar com os dados precisos, onde realmente os problemas estão acontecendo, e nós temos que abordar de uma maneira mais objetiva os problemas naquele determinado local. Então, em cima disso, eu vejo que é importante esclarecer que as ações preventivas são bastante e nós precisamos trabalhar estatisticamente também. Certo. Agora, voltando a essa questão, coronel, da prestação de serviços, se fosse colocar na prática o que a Polícia Militar, a atribuição real da Polícia Militar, isso não entraria, né? Essa questão de transporte de gestantes... Mas tem que se entender bem, Marcondes, que, por exemplo, na Polícia Comunitária também nós não poderíamos aí fazer a condução dessa pessoa, coisa parecida. Mas eu vejo que tudo que venha a contribuir, de algum modo, que a Polícia Militar se valorize disso, que use isso para uma prevenção lá na frente, é importante de ser feito. Claro que eu oriento normalmente o meu pessoal que a gente busque evitar o máximo possível, porque, claro, com uma cota que eu tenho de 20 litros de combustível dia, se nós formos de fazer todos os auxílios necessários, daqui a pouco... Não, e aí tem que se entender que tem outros órgãos para isso. Então, tem-se a ambulância já do município, tem outros órgãos, né, outros veículos, tem outros órgãos que devem fazer esses outros tipos de auxílio. Mas também nós não furtamos a isso. Mas os acidentes de trânsito fazem parte da lista de atribuições da Polícia Militar. Perfeito. Tanto que nós estávamos até nos demorando um pouquinho para os atendimentos, e o que nós fizemos? Nós trabalhamos e treinamos todos os policiais que atendem viaturas para fazerem também o atendimento de trânsito. Então, hoje, todos eles estão habilitados para isso. Sobre as batidas, o senhor falou que não resolve fazer uma batida num bar onde nunca incomodou. Então, de certa forma, a polícia já sabe onde são os centros nervosos, onde são os locais propícios a crimes.
Com certeza, tanto que normalmente nós temos 2 tipos de operações que são planejadas pelo meu P3, que é o planejamento dali, que seria uma meta, um mapa de emprego tático, e aí ele já especifica do setor tal, e normalmente o sargento daquele setor acompanha o grupo do PPT e também os policiais que vão fazer aquelas operações. Então ele já tem os locais específicos para trabalhar. Claro que tem momentos que é feito de modo geral, mas normalmente já se tem os locais específicos para esse atendimento, para esse serviço preventivo. O que se diz muito, coronel, na rua, entre os populares, se a polícia sabe onde estão os bandidos, por que não os prende? É fácil, mas não é tão fácil assim, né, pessoal? Então tem que se entender que mandado de prisão, normalmente quando nós abordamos, é efetivamente feito, reconduzido. Então são muitos fatos. Nisso é importante que a comunidade também esteja nos apoiando, porque às vezes as pessoas saem, estão em liberdade condicional ou coisa parecida, eles têm horários que não podem estar na rua. Então não me adianta vir se dizer que o cidadão às 2 horas da manhã num bar ou numa loja de conveniência, com um problema já com a justiça em liberdade condicional, que ele não pode estar ali. Então são fatores que é importante da comunidade também colaborar. E é uma das coisas que a gente tem vontade de que os próprios conselhos comunitários de segurança acompanhem isso para nos auxiliar em termos preventivos. Coronel, o que se diz também, conforme isso, a polícia sabe onde está o bandido porque não prende. O que se diz muito é que determinados bairros levam uma fama bastante ruim, né, sobre pontos de drogas. E sempre dizem, lá em tal lugar tem uma casa que vende, lá em tal lugar tem uma casa de prostituição, de aliciamento de menores e tal. O que se diz muito é realmente que a polícia geralmente sabe onde são esses pontos. Aí se sabe realmente quais são os procedimentos, o que precisa, quais os trâmites para se chegar para uma batida e para poder, enfim, efetivamente prender os suspeitos. No caso do flagrante em si, claro que nós somos obrigados, por exemplo, à venda, então alguém vai lá, adquire, mais alguém adquire, e aí configura realmente o flagrante em si. Fora isso, nós não temos como fazer a prisão em flagrante, e aí depende muito da outra parte, que é a parte investigativa, através da Polícia Civil. Mas, normalmente, a gente se dá bem sucedido, principalmente pelo grupo do PPT, o grupo do P2, porque eles acompanham. E aí é que eu venho enfatizar novamente, Marcondes, que é importantíssimo as pessoas denunciarem. Nós temos na cidade urnas, cada um dos setores tem uma urna, aquela urna que o cidadão pode ir lá, coloca, ela vai passando no mercado, etc, mas são urnas que estão disponíveis para denunciação desses fatos de drogas, qualquer outro tipo de coisa que venha a ser denunciado. Há uma urna que sempre permanece no terminal urbano, então é onde há o maior fluxo das pessoas. E as pessoas, daqui a pouco, até ficam constrangidas com medo de serem identificadas, de colocar alguma denúncia nas urnas nos bairros, há a urna do terminal urbano, essa está ali para também ser colocada a denúncia. Então, pode denunciar. Há os telefones da denunciação também, que é o próprio 190 da Polícia Militar. Quando é denúncia, informe isso. Pessoal, olha, tem uma denúncia assim. Os meus policiais fazem questão de registrar, inclusive se as ligações são gravadas. Há o 197 da Polícia Civil também, a denunciação pode ser feita via eles, ou há os telefones normais, né, do Disque Denúncia, né, que pode ser feito com toda a propriedade, e isso vem a nos ajudar a Polícia Civil, principalmente no caso do combate ao crime. Ainda nessa linha, coronel, o que as pessoas dizem? A polícia veio aqui, prendeu e depois soltou. A atribuição da Polícia Militar é atender a ocorrência e levar o cidadão, o suspeito, para a Polícia Civil. A partir daí, cessa a responsabilidade da PM. Tem que se cuidar, porque em muitos casos que nós atendemos, e nós atendemos desde uma briga de marido e mulher, então é uma via de fato simples, e isso configura termo circunstanciado. Então, muitos casos são de TC, e claro que o TC, a pessoa vai na delegacia, vai lá e diz, não, eu me proponho a comparecer tal dia, o dia que for chamado para juízo, para julgamento, e acabou-se, e aí ela vai embora. Então, são fatos que essa pessoa tem essa facilidade de, se comprometendo a comparecer, vir a ter o seu processo depois lá na frente revisto. Então, em cima disso que a polícia, aí é fatídica a ideia de dizer que a polícia prende e se solta lá em seguida. São os membros da lei que possibilita isso. Me diz uma coisa, é preconceito com o bairro Habitação, que a população toda diz, né? Bairro Habitação, que é sempre citado, é sempre com drogas, com apreensão, com crimes.
É preconceito ou realmente o bairro Habitação está entre os que têm o maior índice de criminalidade? Não é que a habitação tem o maior índice, o problema do tráfico de drogas na habitação. Então isso nos preocupa, aí há realmente ruas lá que nós da Polícia Militar, também o pessoal da Polícia Civil, atendem e cuidam com maior ênfase, porque são os locais de maior frequência da distribuição da droga em si aqui em Lages. Então a habitação é realmente um dos... É um local que realmente preocupa. E nesse caso, qual o posicionamento da polícia, já que a polícia sabe que esse bairro tem problemas maiores que os outros? Aí que nós trabalhamos sempre com as barreiras policiais. Então você faz a barreira, você evita do cidadão ir lá buscar a droga, como também da droga sair de lá. Então, normalmente nós intensificamos as barreiras policiais nos maiores horários de crítica, ou os horários mais críticos. Centro e bairros, os bairros estão com índice maior de ocorrências? Isso é relativo. Até tem momentos, por exemplo, que depende de quem é solto, né? Às vezes problema de furto, coisa parecida, a gente sabe que para aquela região vai haver um acúmulo maior de criminal. E quando não, um pouco diferente. Claro que a gente sabe que hoje Lages está numa situação, o nosso presídio está com quase 300 pessoas lá dentro, então realmente isso preocupa. Eu vejo que tem que se pensar maneiras de evitar que se vão para o presídio. E a melhor maneira é uma melhor educação, é uma ocupação para essas pessoas todas. Fala um pouquinho para a gente, Coronel, do seu projeto, o POSP. O POSP nós lançamos ano passado, e eu comentava antes, ele vem atrelado à filosofia da polícia comunitária. Então, o que aconteceu com o POSP? Nós trabalhamos uma metodologia específica para vermos um problema, e o problema que se confirmou seriam as badernas. Por que nós fizemos isso e fizemos esse questionário através dos conselhos comunitários? Porque são eles as pessoas que já estão com as polícias, não só militar, mas a civil, desde a criação em 99 da Polícia Interativa. Então, o interesse era mantê-los e tê-los como colaboradores neste momento do POSP. O POSP é o quê? Policiamento orientado para a solução de problema. Tanto que a própria apostila do Senasp traz policiamento comunitário orientado para a solução de problema. Então, se você, depende dos autores que você trabalhe, eles vão te colocar a polícia comunitária junto com o POSP. E, no fundo, o POSP faz com que as pessoas elejam o problema. Com esse problema elegido, fica mais fácil de se trabalhar em cima dele, porque aí é uma coisa mais específica, diferente de nós trabalharmos todos os itens de um bairro. E você trabalhando em diversas linhas de ação no bairro, aí se perde, realmente não se cria todo aquele engajamento das pessoas. E sendo esse um fato específico, as pessoas se dedicam mais a ele. Coronel, eu teria muito mais coisas a perguntar, mas eu quero deixar um espacinho para o senhor falar de algum outro projeto, de algo que... Porque o programa é assim, né? A gente não fica combinando antes, eu te pergunto isso, tu responde aquilo. Então, de repente, tem algo que o senhor gostaria de falar e que não esteve na minha lista de perguntas. Eu creio que no contexto geral eu já devo ter falado, mas eu volto a enfatizar que hoje em Lages nós temos programas excepcionais preventivos, e um deles é o ProERD, que já está fechando 10 anos agora. Então o ProERD fecha 10 anos neste ano, é um programa excepcional. E além do ProERD, nós vamos buscar fortalecer a prevenção às comunidades. E essa prevenção vai vir como? Através da defesa do seu espaço de cada um. E aquilo que eu dizia antes, que nós temos que trabalhar uma melhor aparência da nossa casa, do nosso bairro, da nossa frente de casa, a iluminação. São todos esses itens que, se ficar de uma maneira degradada, vai acontecer o quê? A gurizada também vão apedrejar mais. E aí é uma bola de neve que vai aumentando o problema, vai diminuindo a qualidade de vida, e se diminuindo essa qualidade de vida daquele local, as pessoas também vão começar a ficar tristes e não saírem mais à noite, não conversarem. Então, o que a gente enfatiza é de que nós temos que continuar saindo à noite, caminhando, conversando com as outras pessoas. É o vizinho solidário, são diversos itens, o vizinho xereta que tem ali na região do Guarujá, do Petróleo.